pessoal, eu sou o Jonas Paulino, esse aqui é o meu canal Select Tech. Hoje a videoaula é sobre Forward Key. Antes que eu comece a fazer, eu preciso explicar o que é uma Forward Key. Uma Forward Key nada mais é de que a ligação entre tabelas com o mesmo sentido, como por exemplo, nós temos na nossa tabela de cliente o campo informando qual a cidade que o cliente mora. Vamos dar um select aqui e vemos que nós temos várias cidades repetidas. Uma situação dessa para um banco de dados é absurda, porque isso aqui afeta a integridade do seu banco. Então, para corrigir uma situação dessa, existem os foreign key. Os foreign key nada mais é do que ligar suas tabelas, substituindo-os apenas por códigos mais simples, como por exemplo, para corrigir essa situação, nós poderíamos ter uma tabela específica para cadastramento de cidades. E essa tabela existiria o código 1, seria Caruaru, o código 2 seria Xegrande, o código 3 e assim sucessivamente. Substituiríamos esse nome aqui completo, cheio de caracteres, por apenas um código, ou seja, referenciando aquela tabela. Então vamos primeiramente começar criando uma nossa tabela de cidades. Vamos create aqui, create table. O nome da nossa tabela vai ser de cidades. Na nossa tabela nós vamos criar o código, o seed código. Vai ser inteiro, não vai ser nulo, não vai aceitar registros nulos. Vamos adicionar, a gente vai ter o código da cidade e vamos ter o nome da cidade, é o seed nome. Também vai ser um varchar 2, botar aqui de 30 caracteres, que não vai aceitar também ser nulo. Ótimo, já criamos, vamos aproveitar aqui e também criar uma PK para esse seed código. Vamos criar aqui uma constraint. O nome dessa PK, vamos dar constraint, vamos colocar aqui PK underline seed underline código. O que vai ser essa PK? Vai ser uma primary key. E essa primary key vai ser referenciada a qual campo? Ao nosso seed underline código. Bom, tá prontinho, pessoal, a nossa criação da nossa tabela. Crie a tabela cidade, os campos, criando o campo seed código, que vai ser o inteiro, não vai aceitar registros nulos. O seed nome, que vai ser um varchar de tinta, que não vai aceitar registros nulos. Crie um APK com o nome pkseed código, que vai ser uma primary key, ligando ao seed código. Vamos executar aqui. Claro, eu não fechei aqui em cima. Eu abri aqui e não fechei em canto nenhum. Então vamos fechar aqui. Ótimo. Vamos limpar aqui. Tabela criada. Vamos dar um select aqui nela e vemos que não tem absolutamente nada. Acabamos de criar a tabela de cidade. Vamos inserir alguns dados nela aqui. Vamos inserir aqui algumas cidades. Vamos colocar os valores. Vai ser o código 1. Vamos copiar aqui. Vamos executar. Dados inseridos. Como está aqui. Vamos rodar aqui o nosso select novamente. Veja que agora eu tenho cidades cadastradas. Então agora eu posso estar fazendo a ligação desta tabela com a minha tabela de cliente. Então, para ligar essa tabela a essa outra tabela aqui e substituir esse cidade, eu posso estar alterando a tabela de cliente para poder adicionar um campo que eu possa fazer a ligação. Então, como é que eu posso fazer essa ligação? Vamos lá. Alter a tabela.
adicionando, altere a tabela, qual tabela, claro, né? A tabela de cliente, adicionando um campo chamado CLI underline code cid, que é o código da cidade. Vai ser um inteiro. E também vai ser, não vai aceitar nulo. Então vamos executar esse comando aqui. A tabela deve estar vazia para que a gente possa adicionar. Então vamos rodar um selectzinho aqui e exportar, clicando com o botão direito aqui, exportar as informações em formato insert. Vamos exportar aqui para a minha área de trabalho. Assim eu já deixo tudo salvo. Finalizar, ele já abriu aqui os inserts, tudo bonitinho. Vamos apagar tudo aqui da minha tabela de cliente. Vamos delete aqui, delete from, qual tabela? Cliente, então isso aqui vai apagar todos os dados da minha tabela. Então 12 registros foram apagados, vou comitar, eu vou executar aqui o select novamente. Select asterístico from cliente. Não tem mais nenhuma informação, então agora eu posso estar adicionando a minha tabela. Tabela alterada, vamos comitar aqui. Veja que agora eu tenho também o campo code cid. E agora sim eu posso estar fazendo a ligação entre essa tabela e a minha tabela de cidade. Vamos baixar mais um pouquinho aqui. Vamos lá, tá? Como é que eu faço essa ligação entre essas duas tabelas? Primeiramente, a tabela tem que estar em branco, para que eu possa fazer essa alteração adicionando uma forward key. E outra coisa muito importante que você precisa saber é que também precisa ser um primary key. Tem que ser primeiro o registro primário. Eu só posso ligar o registro primário da outra tabela. Ou seja, eu não estou falando da tabela de origem, eu estou falando da tabela de destino. Para me ligar a minha tabela de cliente e a minha tabela de cidade, eu só posso ligar a tabela de cidade ao campo que seja o primary key. Ou seja, vamos pegar aqui a minha tabela de cidade. Vamos atualizar aqui. Veja que aqui é a nossa tabela de cidade. O nosso primary key é o seed código. Veja aqui, ó. O meu seed código é o meu primary key. Então, referenciando a esse daqui, a gente vai conseguir fazer a alteração. Então vamos lá. Vamos primeiramente alterar. Aí nós vamos alterar a tabela. Qual tabela? A tabela de cliente. O que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar uma constraint. O nome dessa constraint vai ser, vou botar aqui fr de foreign key, ligando o meu CLI underline seed code, que é ligando ao meu seed código. Certo, o que vai ser? Vai ser uma foreign key. Essa foreign key ela vai ligar qual tabela? A minha tabela. Qual campo da minha tabela? Vai ligar ao meu CLI underline seed code. Certo? Então, qual vai ser a referência que eu vou ligar? Eu vou ligar minha tabela de cliente com o que da outra tabela? Então, referências, a minha tabela de cidades. Eu vou ligar o que nessa tabela de cidade? O meu seed underline código. Então veja que aqui nosso comando de alterar nossa tabela de clientes, adicionando uma constraint que vai ser esse nome, vai ter esse nome, fr cli seed código. Essa constraint vai ser uma foreign key que vai ligar o meu código, meu seed código, ao meu seed código da minha tabela de cliente, ou seja, eu vou estar ligando esse campinho a esse campinho. Vamos executar.
seed code. O seed código está errado. Então vamos ver aqui. Code CLI. Deixa eu ver aqui qual é, não me lembro. Vamos executar aqui. O meu campo é o código seed. Code seed. É o contrário. Code seed. Então vamos ligar o code seed ao seed código. Vamos executar. Tabela alterada com sucesso. E agora a gente vai ver que a minha tabela de clientes agora possui também essa informação do meu for de cadê constraint. Aí eu tenho o PK, que é a minha primeira aqui, e agora eu tenho a ligação da tabela de cidade. Eu estou ligando a minha tabela de cidade ao seed código. A nossa foreign key está criada. Bom, pessoal, próxima videoaula nós damos continuidade. Fique com Deus. Tchau.